Nós festejamos muito o Jesus que morreu, o Jesus que nasceu, mas precisamos festejar mais o Jesus que está à destra de Deus e reina para sempre. Os seus olhos estão postos sobre toda a terra, não passa nada despercebido aos seus olhos, e nós só podemos cantar, louvar, adorar, pular e dançar, em louvor àquele que entregou-se por nós. Nós somos gratos, ó Deus de Israel, pelo seu Messias, o nosso Salvador, aquele cuja mulher samaritana disse: eu conheci o Salvador do mundo. E nós somos gratos porque chegou até nós, entrou nas nossas famílias, nas nossas casas, e fez toda a diferença nas nossas vidas. Nós te agradecemos pelo ano que estamos findando, ó Deus de Israel. Verdadeiramente o Senhor foi a pedra de descanso para nós outros durante todo esse ano. E juntos aqui nesta noite nós queremos concordar em uma coisa: nós precisamos que o Senhor continue sendo o Deus que nos ajuda, o Deus que traz para nós descanso em meio a toda e qualquer circunstância. Nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Senhor, e nós te pedimos: nos ajude por todo esse ano que entra, torna-nos mais frutíferos, ó Senhor, nós te pedimos. Nós confiamos na tua palavra que diz que ainda na velhice serão vistosos, florescentes e frutíferos. Faz isso com esse povo que se reúne aqui e aqueles aos quais nós representamos. Nós te pedimos, nós te agradecemos no poderoso nome daquele que é, era e virá nos buscar para estar com ele para sempre. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Vamos dar um aplauso para Jesus, para esse Jesus que vive para sempre, né? E que ressuscitou. O Jurandir falou uma grande verdade. Celebramos muito aquele que nasceu, aquele que morreu, mas ele ressuscitou, ele vive para sempre. Qual que é mais real para você agora, né? Todos eles, é um só. Ele ressuscitou, ele vive para sempre e ele nos convida a viver com ele. Podem se assentar, irmãos. Deus seja louvado por essa última reunião nossa aqui. Vou passar a palavra para o pastor. Aleluia, ele é fiel e maravilhoso. Boa noite, meus irmãos. Saudamos a todos, a família de Deus aqui reunida, representada pela vida daqueles que optaram por estar aqui nesse último dia do ano de 2016 e que possamos entrar juntos no ano de 2017. E muito mais importante do que o transcorrer do tempo, Cronos, é na presença de quem nós estamos. E devemos perceber que o Senhor, em cuja presença estamos, Ele é eterno. O Cronos, o tempo, né? Que é uma preocupação tão grande para as pessoas, é uma criatura do nosso Deus. Então, eu estava me lembrando, agorinha mesmo, enquanto o Ney estava falando, dos primeiros anos da igreja. Havia um hino que nós cantávamos muito, e que era uma espécie de uma marca registrada do movimento evangélico, naquela época em que nós estávamos começando as igrejas aqui. E ele diz que porque ele vive, posso crer no amanhã. Amém? Porque ele vive, temor não há. Nós cantávamos esse cântico quase toda semana, né? E ele, por si só,
é uma declaração de nossa fé. Então, dizem os telejornais, os jornais deste país, que esse ano 2016 foi um ano terrível para ser esquecido. Mas, meus irmãos, não foi tão ruim assim. Jesus fez a diferença. Amém? Não para aqueles que estão em Cristo Jesus. É maravilhoso nós passarmos por coisas difíceis, terríveis, e às vezes até por privações, sem perdermos a graça, sem perdermos a fé, sem perdermos a alegria, o amor ao Senhor Jesus Cristo. Então, se passarmos por muitas coisas difíceis, e o nosso país está passando por coisas muito difíceis, e se nós passarmos por elas e, todavia, nos aproximarmos mais de Deus, terá sido muito bom. Amém? Vocês concordam comigo? Aliás, o essencial que nós precisamos não é nada que o real, ou o dólar, ou a bolsa de valores, ou a previdência possa nos dar. O que de mais necessitamos, só Jesus pode dar. Então, por pior que a situação tenha sido, e quem sabe possa até estar, não pode nos roubar a essência da nossa vida cristã. Amém? Vocês concordam comigo? Aleluia. Esse ano foi um ano de muita luta, mas sabem que eu consegui, nesse ano, realizar até um velho sonho, construir uma casa. Já pensaram? Eu construí uma casa esse ano, mesmo sendo pastor, né? E tá certo, uma casinha, uma pequena casinha de madeira para os meus netos, mas que trouxe uma grande alegria. A inauguração. O Gabriel mandou avisar, né, que ele queria casinha para esse ano, tinha que ser para o Natal, e que ele queria dormir, né, na casinha. Então eu já estava planejando, eu, Gabriel e a Lara iríamos dormir na casinha da árvore, não é? Mas ainda não vai dar para dormir, porque ainda faltam fazer as paredes, né? Mas a casinha está lá, já tem um telhado, já inaugurei a casinha para orar, né? Lugar gostoso, a gente sobe por uma escadinha, senta lá, 2 metros de altura, e já estive ali, um momento de comunhão com Deus, naquela pequena casinha. Mas, então, irmãos, a vida é feita de momentos felizes, no meio de tantos momentos tristes que o nosso país está passando, e que é um motivo a mais para nós intercedermos, termos compaixão daqueles que estão sem Deus, sem esperança neste mundo. E quantos aqui podem compreender que Deus tem sido bom para conosco? E que por isso nós devemos ser a Ele agradecidos por tudo. Eu tenho uma palavra do Evangelho que eu queria dividir com vocês. E eu quero
compartilhar o pão da palavra com vocês. E amanhã nós temos culto, o primeiro culto do ano. E só vou terminar, na verdade, esta mensagem amanhã, tá? Que a mensagem que vou começar a compartilhar com vocês aqui é como uma moeda, ela só tem valor se ela tiver as duas faces, né? Então, hoje eu vou mostrar uma face, amanhã a outra, né? E o texto da palavra que eu queria compartilhar está em Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 28. É um texto muito conhecido que trata da transfiguração de Jesus. E muitas vezes as pessoas ficam só com o lado sobrenatural, maravilhoso, espetacular deste texto do Evangelho. E nessa noite nós queremos colocá-lo dentro do contexto do capítulo 9, para entendermos, meus irmãos, que Jesus levou aqueles 3 discípulos mais íntimos dele para uma experiência impressionante, em cima de um monte, que a maior parte dos intérpretes, eles pensam que tenha sido o Monte Tabor. Mas não há certeza absoluta, porque o texto sagrado não diz que foi o Monte Tabor. Mas o Monte Tabor, como muitos montes, foi usado pelos cananeus para fazer ofertas aos Baalins, aos deuses, que não são deuses. A terra estava cheia da idolatria quando os hebreus ali entraram em Canaã. E nos dias de Jesus ainda havia muita idolatria e muito paganismo. O Império Romano, que era o império hegemônico, ocupava a Judéia, a Samaria, todas aquelas regiões, né? Então ali estava o paganismo e o culto a deuses que não são deuses, e este paganismo está dentro da igreja e do cristianismo até os dias de hoje. Então, às vezes parece que nós estamos falando de uma coisa tão distante e ela está tão próxima de nós. Então, cerca de 8 dias depois de proferir estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Agora, quais são estas palavras que Jesus, porque diz aqui depois de proferidas estas palavras. E se você voltar um pouquinho na sua Bíblia, você tem certas instruções que Jesus deu aos discípulos para que eles fossem. Jesus convocou-os, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Depois vocês podem ler o restante do texto. Depois do versículo 7 e 9, nós vemos os sinais de perseguição. A preocupação de Herodes, ele que havia decapitado o profeta João Batista, né? Agora está preocupado com Jesus. As palavras de Jesus traziam um grande incômodo para os ímpios.
Mas eu queria dizer que trazia também grande incômodo para os discípulos. Um pouquinho à frente, não é? Jesus questiona os discípulos a respeito de o que a multidão pensava a respeito dele. Irmãos, aquilo que nós pensamos a respeito de Jesus influencia a nossa vida, influenciará o nosso destino. E aí, no meio dos discípulos, Pedro, que era mais afoito, ele diz: Tu és o Cristo de Deus, o Filho do Deus vivo, o Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Amém? Aleluia. E finalmente, do versículo 23 para frente, Jesus apresentou que o discípulo dele deveria levar a sua cruz. E Jesus diz aquelas palavras tão fortes, né? Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Então Jesus revela aqui o preço do discipulado, não é? Então eu dei para vocês um breve contexto. Então, depois de 8 dias, depois de proferir estas palavras, Jesus então leva aqueles 3 discípulos que eram mais chegados, mais íntimos, leva a esse monte, supostamente o Monte Tabor. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência de seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Eu peguei esse texto de Lucas por causa deste versículo, porque o texto aparece também em Mateus 17 e em Marcos 9, mas Mateus e Marcos não revelam o assunto da conversa de Jesus com Elias e com Moisés, e Lucas revela. O assunto que preocupava o céu era o que aconteceria, não naquele monte, mas o que aconteceria no Monte Calvário, em Jerusalém. Esse foi o assunto da conversa. A morte de Jesus no Monte Calvário, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, 3 tabernáculos. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Deixa eu fazer um parêntese aqui, meus irmãos, para entender um pouquinho. Os arqueólogos descobriram vários vestígios de tabernáculos
nas terras bíblicas. Então, não somente os hebreus edificaram um tabernáculo para Deus, um lugar para a habitação de Deus, mas os moabitas, os amonitas e os outros cananeus edificaram tabernáculos também para os deuses da terra. Eu não sei quantos sabiam disso, né? E aqui, então, Pedro está fazendo uma sugestão, e que prontamente esta sugestão se chocará com a palavra de Deus. E Pedro, então, está sugerindo, diante daquela aparição maravilhosa da glória de Deus, que eles fizessem, então, 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto assim falava Pedro, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz, dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouve. Aleluia. Jesus, queridos irmãos, Ele é o tabernáculo de Deus com os homens. Amém? Jesus é tudo para nós, meus irmãos. A nossa vida só tem sentido em Jesus. Jesus é o cumprimento da lei e dos profetas. Jesus é Ele mesmo, o Israel de Deus. Porque ninguém antes de Jesus havia cumprido a lei. Jesus cumpriu toda a lei e os profetas. Irmãos, Deus Pai está dizendo: este é o meu filho amado. Este é o meu filho eleito, como está aqui em Lucas. Em Mateus diz filho amado. A ele ouvireis. Então agora há um só tabernáculo. Não 3 cabanas, como Pedro havia sugerido. Sabe, meus irmãos, tem um ditado na nossa língua portuguesa que diz assim: quem casa quer casa, não é? Pois bem, o sonho de Deus sempre foi o tabernáculo, a intimidade. O jardim do Éden era um tabernáculo. Vocês nunca perceberam isso? O Éden era um lugar da terra, a partir do qual toda a terra seria colonizada com a glória de Deus que os homens levariam. Então o Éden era um tabernáculo. Quando Adão e Eva foram expulsos do Éden, o que aconteceu? Deus colocou querubins. Sabe onde? Para que eles não voltassem ao Éden. Sabe o que havia no tabernáculo, entre o lugar santo e o lugar santíssimo? Querubins na cortina do tabernáculo. E só o sumo sacerdote entrava lá. Então, aquele lugar santíssimo era como se fosse uma metáfora
do próprio Éden, um lugar de comunhão perfeita com Deus. Agora Jesus, quando Jesus oferece o seu sangue na cruz do Calvário, o véu do templo se abre. Agora nós podemos tabernacular com Deus. O profeta Amós profetizou que o tabernáculo de Davi seria restaurado. Sabe que Davi foi um adorador tremendo. Enquanto o tabernáculo de Moisés continuava funcionando lá, todo aquele ritual, Davi construiu um tabernáculo simples em Jerusalém. E ele ordenou turnos de 24 horas por dia, continuamente, de adoradores diante da Arca da Aliança. Oh Deus, aleluia! Aquilo é uma metáfora da igreja, meus irmãos. Depois nós vemos lá em Apocalipse, nós temos 24 anciãos que durante todo o tempo adoram a Deus. Glória a Deus. Tem muita revelação da palavra nisso. Aleluia. A Nova Jerusalém, meus irmãos, celestial, será um tabernáculo de Deus com os homens. Sabe, lá nós não vamos ter templo, não tem igreja lá, meus irmãos. Amém? Vai ser algo tão perfeito como não havia igreja lá no Jardim do Éden. Lá na Nova Jerusalém Celestial vai ser assim. A glória de Cristo vai encher tudo, meus irmãos. Aleluia. Deus está nos pastoreando, nos conduzindo no deserto desta vida, de um degrau de glória para outro degrau de glória. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós precisamos confiar no Senhor neste final de ano e confiar mais ainda no ano que vem. Precisamos ter a coragem de, no meio de tanta assolação, de tanta devastação moral, financeira e espiritual que tem acontecido no nosso país, precisamos fazer a oração como fez Jeremias, aquele homem de Deus tremendo, lá no livro de Lamentações. E ele diz assim: Tu, Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Você percebe que ele usa o termo condicional. Porque ele sabe, porque ele é íntimo de Deus, que Deus não se esqueceria do seu povo. Que Deus não desampararia o seu povo. Aí ele diz algo que nós precisamos dizer nesse próximo ano, quem sabe agora. Converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Sabe, meus irmãos, o principal propósito que eu tenho para a minha vida pessoal o ano que vem é que eu me converta mais profundamente ao meu Deus. É propósito pessoal meu, que eu não posso impor para ninguém. É algo pessoal. Mas eu aconselho você a fazer a oração de Jeremias.
porque o Senhor conservará em perfeita paz aqueles cujos propósitos foram colocados em Deus. Então eu, como pastor, não desejo para os irmãos que têm comunhão comigo na igreja um tempo de tormento em 2017, um tempo de aflição, de tristeza. Israel, o reino de Judá, passou por tudo isso durante o ministério de Jeremias, porque eles se recusaram a andar nos caminhos da lei divina. Tendo conhecido a verdade, viraram as costas para Deus. Então coisas terríveis vieram, não por maldade de Deus, mas por providência divina. E aí nós temos esta oração maravilhosa. Primeiro, ele usa 2 tempos condicionais. Esquecerias e desampararias. E depois ele diz, converte-nos a ti, Senhor. E seremos convertidos. Lá no Monte Tabor, meus irmãos, se é que foi o Monte Tabor, ouviu-se a voz de Deus Pai. E no meio daquela nuvem da glória de Deus, o Pai falou com aqueles 3 discípulos de Jesus. Este é o meu filho amado, o meu filho eleito. A ele ouvireis. Vale dizer, a ele amareis, a ele servireis, a ele cultuareis. E eu quero fechar a mensagem porque o propósito não é ser longo. E eu tenho então agora um recado para vocês. Depois dessa experiência da voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E é aqui que eu quero parar e trazer a vocês um recado. Quando descemos do monte, onde tivemos uma visão da glória de Deus para a nossa vida, onde Ele ganhou a nossa atenção, quebrantou o nosso coração e nos converteu. Aí nós descemos, não ficamos lá em cima. Deus não concordou com a ideia de Pedro. Façamos 3 tabernáculos, nem 3 e nem 1. O monte era o lugar de ganhar uma visão para ser obedecida no vale. Então Jesus toma os 3 discípulos e desce o monte. E quando chega naquele vale, vem ao encontro deles uma grande multidão, trazendo um menino endemoniado. E que os demais discípulos que não estavam com Jesus no monte tentaram curar aquele menino e não conseguiram. Jesus tem um momento ali de desabafo por causa da incredulidade daquela geração. E ele então expulsa o demônio e liberta aquele menino. A mensagem que eu quero entregar para vocês é o seguinte: ter o teu coração convertido
que é o que nós devemos pedir a Deus, não é suficiente. Agora é necessário obedecer à visão que você recebe de Deus. Por isso, quando Jesus, antes de levar os discípulos para o monte, Jesus lhes falou sobre o custo do discipulado, sobre tomar a cruz e segui-lo. Parece que não havia muito sentido a cruz quando eles estavam no meio da glória de Deus em cima do monte. Provavelmente, como Pedro, nós preferiríamos fazer uma tenda lá e ficar lá naquele lugar de glória. Nós preferíamos ficar acomodados num lugar glorioso. Mas Jesus logo os tirou do seu lugar de conforto. Tão logo eles conquistaram aquela visão, Jesus já os levou para o vale. Havia uma missão para eles cumprirem no vale. Ali veio uma multidão de pessoas incrédulas, enfermas, endemoninhadas, as pessoas que eles deveriam ministrar. Então, queridos irmãos, quando você tem um encontro com Deus, a primeira coisa que você ganha não é uma tenda, um tabernáculo. Você sabe o que é que você ganha? Uma missão. Onde houver uma visão para ser obedecida, haverá uma missão. Certa vez Jesus disse: como o Pai me enviou, eu também vos envio. Todos nós aqui temos uma missão a ser cumprida durante a nossa vida. E depois prestaremos contas a Deus a respeito de nossa missão. E a Bíblia é muito clara a respeito da prestação de contas. Então, meus irmãos, eu estou apresentando para vocês esta palavra, né? Estamos em tão poucos aqui, mas esta palavra é, na verdade, para toda a igreja. Então, hoje falamos da experiência dos discípulos no monte. Amanhã vamos falar o que acontece quando nós descemos o monte. De que maneira nós podemos cumprir a nossa missão? Porque só tem uma maneira. E aí nós podemos responder perguntas angustiantes, né? Que a gente talvez possa fazer. Por que com tanta tecnologia hoje a missão ainda não está cumprida? Vocês sabem responder, poderiam responder por mim. Porque nós somos crentes hoje, estamos mergulhados num universo evangélico, não é? E sabemos das bênçãos e dos problemas desse universo. Como as pessoas se apartaram da simplicidade que há em Cristo, e isso as impede de cumprir a sua missão. Porque estão vendo coisas erradas, interpretando as coisas de maneira equivocada. Estou me lembrando de Moisés. Moisés também, um texto paralelo do Antigo Testamento, ele teve no Monte Horebe uma experiência extraordinária com Deus. Ele subiu aquele monte como um pastor de ovelhas.
que desceu aquele monte como um profeta enviado aos hebreus lá no Egito. Se você está ouvindo esta palavra nesse dia 31 de dezembro de 2016, e se o Espírito Santo abrir o teu coração para entender, para discernir a palavra de Deus, você vai iniciar o ano de 2017 com uma missão, com uma revitalização da missão que Deus te deu, com um propósito para o ano que vem. Sabe, meus irmãos, essa enorme crise judicial do ponto de vista divino que se abateu sobre o Brasil e que, aliás, foi prevista e profetizada por homens de Deus, inclusive pelo pastor Nê, que eu sou testemunha que há uns 5 anos atrás, no meio da grande prosperidade, ele alertou a igreja aqui que as coisas iriam acontecer como de fato aconteceram. É que às vezes nós ouvimos e nós esquecemos, né? Mas eu quero lhe dizer o seguinte, essa coisa toda aí, que envolveu o nosso país, é para distrair a atenção do povo de Deus. Nós não devemos dividir a nossa atenção. Isso não quer dizer que somos irresponsáveis, que não quer dizer que nós não temos compaixão do nosso país, do nosso povo. Mas o Brasil está tendo a crise que escolheu ter. Está sendo tratado por Deus. Deus trata nações como Ele trata pessoas. Não vamos nos distrair. Vamos olhar para a vontade de Deus para a nossa vida, para o nosso ministério, para o cumprimento de nossa missão. Amém? Então, de hoje para amanhã, queremos descer com Jesus, do monte para o vale. Amém? E amanhã à noite nos encontramos para dizer como podemos funcionar no vale. Amém? Para a glória daquele que nos escolheu e nos chamou. Amém? Aleluia. Quantos querem descer o vale com Jesus? Quantos querem se converter melhor esse ano? Você está me ouvindo e pode parecer um absurdo, né? Um pastor, será que esse pastor não é convertido? Sabe, meus irmãos, eu já me converti várias vezes. E, na verdade, eu sei que a cada dia eu preciso me converter. Sabe? A conversão, meus irmãos, não é um episódio, é um processo de aprofundamento da nossa relação com Deus. E todo relacionamento pode crescer ou decrescer. Pode, às vezes, acabar. Há tantas pessoas dentro da igreja, meus irmãos, que têm uma vida cristã mecânica. Vai para a igreja, sai do mesmo jeito. É um mecanicismo. Não há mais relacionamento com Deus. Não, meus irmãos, nós precisamos nos converter. Eu não estou satisfeito com a minha vida cristã. Eu quero mais de Jesus. E na medida em que eu quero mais dele, ele quer mais de mim. E se eu peço mais dele, ele pede mais de mim. E se eu dou um passo na direção dele, ele dá um passo na minha direção. E são leis relacionais. Quantos aqui querem se converter melhor? Amém, irmãos? Então vamos ficar de pé aqueles que querem
mais de Jesus. Não vamos ver assim a conversão como um caso episódico na nossa vida, mas como algo que Deus, o Espírito Santo, está produzindo a cada dia em nosso coração. Queria que o Ney e os músicos estivessem a postos para nos dirigir a Deus em um cântico de adoração. Ó Pai, nós abrimos a Tua palavra, lemos, meditamos, refletimos, e eu creio, Senhor, que como o Senhor falou comigo nesse texto, falou com a Tua igreja também. Senhor, tem misericórdia de nós. Como certa vez o salmista disse, que o Senhor, se o Senhor se calar ao meu respeito, eu serei como aqueles que descem a cova. Senhor, e nós não morreremos, mas viveremos para anunciar as obras do Senhor, os feitos do Senhor, o Evangelho do Senhor, o amor e a compaixão do Senhor. Somos Teus profetas aqui nesta terra. Não, Senhor, para atrair atenção para nós mesmos, mas para atrair atenção para Jesus, Yeshua HaMashiach, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Senhor, ajuda-nos a sairmos daqui desta noite com uma restauração da nossa visão. Ajuda-nos a termos a nossa techuvá, o nosso retorno. Senhor, a mente religiosa pode estar dizendo: retorno para o quê? Se nós já estamos em Cristo. Sim, retorno para a cruz, retorno para a glória, retorno para o propósito, retorno para a missão, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, não podemos fazer isso sem o Teu Espírito Santo. Ó Deus, nos lembramos nesta noite daquela oração maravilhosa, profética do Teu servo Jeremias. Senhor, o Teu Espírito o dirigiu naquela oração. Ele sabia que o Senhor não se esqueceria dele e nem de Israel, que o Senhor não os abandonaria. E aí ele chegou um pouquinho mais perto de Ti, Senhor, do Teu coração, e segredou o mistério do seu desejo, que era: converte-nos a Ti, Senhor, e renova-nos mais uma vez. Restaura-nos, Senhor, e queremos ser, como disse o salmista, como o deserto do Negueb, quando as águas descem dos montes da Judéia, transformando aquele lugar seco em um jardim. E aquele deserto transforma-se em um jardim, como o jardim do Éden, é onde o Teu Espírito Santo entra para restaurar a comunhão, para restaurar a vida, para restaurar a fé, para restaurar a alegria, para restaurar a saúde. Aleluia! Jesus amado, tabernáculo de Deus vivo com as nossas vidas, estamos
de pé aqui fazendo neste momento este voto da nossa vontade como filhos teus. Vem, pois, nos abençoar, Senhor. Abençoa, Senhor, a tua igreja, os amados irmãos que não estão conosco aqui nesta hora. Abençoa a reunião deles nos lares, com as suas famílias. Fala com eles, Senhor, mediante a tua palavra. Em cada lar haja luz da tua presença, haja um lugar para retornar para a tua presença, Senhor. Em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso amado Senhor e Salvador.